Olá, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa disciplina de valoração ambiental. Para dar início, eu vou tentar fazer uma pequena introdução sobre a disciplina e como será nosso sistema avaliativo, tá? Bom, então imagine que eu precise fazer algumas equivalências, que é o que nós vamos fazer, são valorações, tá? Para poder chegar a alguns valores. Então, aqui eu estou demonstrando para vocês uma pirâmide alimentar e vamos verificar que nós temos aqui no final da cadeia uma cobra. Mas olha só, para poder obter uma cobra, eu tenho algumas equivalências. Todo o meu sistema vai ser baseado em energia solar. Então, vejamos aqui. A energia captada pelo Sol, ela vai ser convertida em energia para poder produzir plantas. Então, imagine que aqui eu estou produzindo folhas. Eu preciso, por exemplo, aí, de 1 joule de energia para poder produzir uma folha. Então, um pequeno exemplo. Para poder alimentar um gafanhoto, que está uma cadeia acima, eu preciso de 10 folhas. Então é como se um gafanhoto valesse 10 folhas de planta, ou se ele valesse, então, 10 joules de energia solar. Da próxima cadeia produtiva eu tenho o sapo. Para poder alimentar o sapo, eu preciso de 5 gafanhotos. Se eu preciso de 5 gafanhotos para alimentar o sapo, e cada gafanhoto vale 10 folhas, cada sapo vale 50 folhas. E na próxima cadeia produtiva tem a cobra. Uma cobra, ela come 2 sapos. Se ela come 2 sapos, então ela equivale a 100 folhas. Então eu posso dizer que nessa pirâmide alimentar, uma cobra equivale a 100 folhas, apesar de que cobra, evidente, não vai comer folha nunca, né? Mas ela tem uma equivalência. E se cada folha utilizou 1 joule de energia solar, a cobra vale 100 joules de energia solar. Então, só para poder ter um exemplo de comparação. Então, eu posso comparar folha, gafanhoto, sapo e cobra com a mesma unidade dimensional, que seria folha, ou unidade de energia, que seria joule de energia solar. Tá? Muito bem. Para poder, então, iniciar essa explicação, o conteúdo que nós vamos falar é energia, tá aqui escrito com M. Em 1967, Howard Odum começou a usar o termo energia incorporada para denotar a energia necessária para produzir um outro tipo de energia. Em 83, Howard Odum e David Seisman, outro pesquisador, escolheram o nome de energia escrito com M para dar a grandeza ou a unidade dessa grandeza. Então, nós costumamos chamar de esse M aqui de memória. Então, é a memória da energia. Ou em inglês, energia incorporada é embodied energy, tá? Seria energia incorporada interna. Então, grafamos com M. Então, o nome então está correto, com M, não vai ser escrito uma E maiúsculo, só que só para poder denotar mesmo, tá? Desde então, muitos grupos científicos ao redor do mundo, em artigos e livros, passaram a usar o termo energia como significado de memória de energia, de um certo tipo, usada para fazer outra. Então, vamos lá, eu usei folha para fazer gafanhoto, gafanhoto para fazer sapo, sapo para fazer cobra. Então, sinônimo de energia incorporada é energia. Por exemplo, então, requerem-se de forma direta ou indireta 1 bilhão de calorias de luz solar para fazer uma caloria de uma matéria orgânica. Tá? É um exemplo. Metodologia energética utiliza-se joules de energia solar, que é SEG, né? Então, SEG em Solar Energy Joule. Em inglês, em português, joules de energia solar. Na economia convencional, o preço de um produto corresponde à somatória das despesas realizadas com insumos, mão de obras e serviços. Então veja que, quando eu vou fazer a conta de quanto custou um produto, eu não coloco a energia solar para poder comparar. Eu coloco somente custos financeiros. O preço econômico, então, representa o trabalho humano, só que ele não considera a contribuição da natureza e tanto para produzir quanto para absorver os resíduos. A metodologia energia propõe-se a calcular e a demonstrar quais são os custos ambientais para poder produzir esses produtos, tá? Ou para poder incorporar esses valores na contabilidade. A metodologia energia, então, se propõe a medir todas as contribuições, massa, energia, volume, em termos equivalentes, ou seja, energia solar. Para isso, usamos uma álgebra própria. Os fluxos de energia, insumos, materiais e serviços podem estar expressos em diversas unidades: joule por ano, grama por ano, caloria por ano ou metro cúbico por ano.
Para poder converter esses fluxos diferentes para o mesmo tipo de energia, a metodologia utiliza um termo chamado de transformidade, tá? Ou, vocês vão ver que logo à frente nós vamos chamar de UEV também, que é unidade de energia solar. A transformidade ela vai ser dada em Seg por Joule, Seg por caloria ou Seg por grama. Sendo possível, então, multiplicar os fluxos de diversas fontes de energia usados no processo produtivo e converter todos eles em uma única unidade, ou seja, fluxos de energia. Veja que se eu tiver Joule por ano e multiplicar por essa transformidade, Seg por Joule, cancelo o Joule com o Joule e fica Seg por ano. Se eu tiver o meu fluxo de material em caloria por ano e multiplicar por Seg por caloria, vou ter Seg por ano. E se eu tiver meu fluxo em grama por ano e multiplicar por Seg por grama, que é essa transformidade, vou ter Seg por ano e eu posso somar. Vou tentar dar um exemplo um pouquinho mais simples aqui para vocês, que seria esse. Ó. Imagine que eu tivesse $1, €1 e R$1. A pergunta é, quanto de dinheiro eu tenho? Eu tenho 3 dinheiros? Não posso somar, né? É como se eu quisesse somar, então, Joule, caloria e grama. Não consigo somar. Só que $1, vou arredondar, tá? Vale R$6. €1 vale R$7. E R$1 vale R$1. Se eu passar tudo para real, agora multiplico lá 1 vezes 6, 6, 1 vezes 7, 7, 1 vezes 1, 1. Eu posso dizer que eu tenho 6 mais 7 mais 1, que eu tenho R$14, porque a unidade monetária que eu estou utilizando é reais. Então, para isso eu multipliquei dólar por dólar, euro por euro, real por real por real. Então aqui eu tenho R$14. E se eu quisesse passar para dólar ou para euro, tudo também poderia. Evidente que a conversão seria outra, né? Mas é só para ter uma ideia de como eu posso converter. E a ideia então aqui é que agora eu posso somar. Eu não tenho $1, um euro e R$1. Eu tenho o equivalente a R$14. Então, eu posso somar Joule por ano, caloria por ano e grama por ano se eu tiver tudo na mesma unidade. Seg por ano, aí eu posso somar. Estão todas iguais, tá? Existe para isso uma rede mundial de pesquisadores que calculam essas transformidades, ou UEVs, sejam essas naturais, ou seja, produzidas pelo meio ambiente, ou antrópicas, aquelas que têm influência do ser humano. Esses resultados são apresentados em livros e artigos também na internet, disponibilizado na nuvem, né? Exemplo de cálculo de energia de um produto. Então vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Para poder calcular a energia da produção de um lápis, devemos considerar a madeira, a tinta, o grafite, a mão de obra e os serviços necessários. Só que esses fluxos de materiais estão expressos em diversas unidades, possivelmente em grama de madeira, tinta do lápis, grafite do lápis e assim por diante. Ou seja, tem várias unidades. Então eu tenho que transformar todos eles em uma só. Para poder fazer essa conversão em fluxos equivalentes, expressos em joules de energia solar, devemos usar as transformidades, ou UEVs, obtidas por outros pesquisadores. Ou seja, eu não preciso ficar calculando essas UEVs, essas transformidades. Já alguém já calculou para mim. Temos que conseguir as transformidades da madeira, da tinta, do grafite, do trabalho humano, do serviço em termos de Seg por Joule, em termos de Seg por caloria, em termos de Seg por grama. Feitas essas conversões, podemos então somar esses fluxos e temos então o resultado final. Assim, nós podemos obter o valor da energia necessária para produzir o lápis ou, de acordo com a metodologia empregada, a energia do lápis, usando joules de energia solar equivalentes como unidade. E aí eu vou ter Seg por lápis, outra unidade de energia, né? Outra transformidade. Se toda a energia envolvida no processo produtivo for calculada em termos de energia solar equivalente, podemos dizer que a soma de tudo é a energia solar desse produto, pois a toda a energia do processo vai estar vinculada à mesma unidade de energia. Então vamos lá, vamos fazer um pequeno exemplo aqui. Segue um estudo da contabilidade ambiental de 2 sistemas de tratamento de esgoto. Um por lodotivato, 504.576 metros cúbicos anuais, e outro biodigestor, 30.275 metros cúbicos anuais. E aqui nós vamos poder entender um pouquinho melhor, olha só. Concreto. Como que eu faço isso? Tem uma fase chamada fase de implantação, uma fase chamada fase de operação. Vamos aprender a calcular isso aqui com bastante tranquilidade durante as aulas, tá? As unidades. O concreto é medido em grama, o motor e bomba é medido em grama, o aço é medido em grama,
o cobre medido em grama, a mão de obra em joule, o solo em joule, aí depois tem a energia elétrica em joule e assim por diante, tá? Essas classes aqui eu vou dar sempre para vocês, F, N e R, e R2. F é recurso pago, recurso de economia, N recurso não renovável, R recurso renovável, e R2 é recurso renovável para poder diluir poluentes. Lembra que eu falei que o sistema financeiro não calcula? O que o sistema financeiro aqui não calcularia? Esse aqui que é insolação, esse que é evaporação, esse que é precipitação, esse oxigênio, essa energia do vento, esse custo do aterro sanitário, nada disso aqui seria contabilizado na energia financeira. Veja que tudo isso aqui é R, tá? Ou seja, todo recurso renovável não é contabilizado. E é o que essa metodologia propõe. Então, muito bem. Aqui está o valor, que é a quantidade, ou seja, fluxo para um ano. Em um ano, esse sistema utiliza 3,56 vezes a sétima gramas de concreto. Como que eu calculo isso aqui? Vamos ver ao longo da disciplina, não se preocupe, tá? Essa energia por unidade, que é a transformidade, é dada pelos pesquisadores. Esses valores aqui vão ser sempre dados para vocês. E se vocês forem fazer um TCC nessa área, como eu disse, eu vou informar essa informação também. E aqui é energia, olha só. Se aqui eu tenho grama por ano, eu multiplico por Sg por unidade, é Sg por grama. Minha resposta fica em Sg por ano. Então, Sg por ano, Sg por ano, Sg por ano e assim por diante. E agora eu posso somar. Eu não poderia somar esses valores. Por quê? Porque aqui está em grama, joule. Então eu não posso ficar somando eles, mas eu posso somar esse aqui porque eles estão todos em Sg por ano. Então o total da energia desse sistema é 5,83 10 a 17. Esse aqui é o de lodo ativado. Olha o próximo. O próximo é o de biodigestor. Mesma coisa. Tem a fase de implantação e a fase de operação. O que diferencia a fase de implantação da operação é que na implantação é tudo que eu preciso antes de começar a funcionar. E na operação é tudo que eu uso mensalmente, anualmente, para o sistema funcionar. Esse valor aqui, vocês vão ver que eu tenho que pegar o total do concreto utilizado no sistema e dividir pela vida útil para saber quanto que eu invisto em um ano. Tá? E assim por diante. Vamos ver com tranquilidade durante a disciplina. Então aqui, de novo, faz as multiplicações. Valor em grama em joule, FRNR2, pela UEV, pela energia por unidade, pela transformidade. E eu tenho aqui a minha resposta em Sg por ano. Posso somar. 2,10, 10 a 16. Aí você fala assim, mas eu vou comparar esses valores? 5,3, 10 a 17 com 2,41, 10 a 16? Não, né? Porque biodigestão é 30 mil metros cúbicos e o lodo é 504. Então eu vou calcular o quê? A UEV. A UEV vai ser Sg por metro cúbico, olha só. Do caso do lodo ativado, eu peguei o total, 5,83, 10 a 17, e dividi pelo que ele trata. A UEV dele é 1,16, 10 a 12. Ou seja, se eu fosse agora utilizar esse lodo, ou esse esgoto tratado no outro sistema, essa seria a UEV que eu ia utilizar, ou a transformidade. E para a biodigestão, peguei o 2,41, 10 a 16 e dividi por 30,275, que é o que ele trata, 7,98. Por esses dois valores aqui, eu falo assim, ó, 10 a 12, 10 a 11. Então, quem é 10 a 11 é menor. É sinal que o biodigestor ele investe menos quantidade de energia solar para tratar um metro cúbico de esgoto. Então, os valores encontrados de energia por unidades apresentados verificam que a energia empregada no sistema de lodo ativado é 45% maior que a do biodigestor, utilizando, portanto, uma quantidade maior de energia equivalente do Sol. Então, por esse indicador, eu diria que o biodigestor é melhor. Mas a nossa transformidade mostra somente os fluxos que passam por ali, não mede a qualidade deles. E nós, como gestores ambientais, devemos saber que o que melhor atende o sistema é se utilizar recurso renovável. Então, por isso que existem os outros indicadores agora, e no final é um balanço, né? O que é melhor? É melhor pagar menos ou é melhor ter mais recurso renovável? É isso que esses outros indicadores avaliam. Para calcular os indicadores, as tabelas próximas que eu vou mostrar vão dizer que, evidente, a energia ou a energia composta por E, R2, N e F, e a partir deles, Odum, ele calcula e ele mostra alguns valores. Os indicadores obtidos na investigação do lodo ativado foram comparados com o do biodigestor. Vamos ver aqui. Aqui vocês vão ver que EYR é um indicador que é de rendimento e energia. Ele vai calcular
Y, que é o total da energia, dividido por F mais R2. De novo, não se preocupe, é uma aula introdutória, para vocês entenderem a ideia. Nós vamos descrever passo a passo esses cálculos aqui. O lodo ativado teve como retorno 1,28, o biodigestor 1,02. Veja só, estamos falando em rendimento. Rendimento, quanto maior, melhor. Nesse caso, maior foi o lodo ativado. O lodo ativado teve maior rendimento. Comparando agora, utilizando o recurso renovável, tá vendo, né? O EIR é o investimento em energia. Investimento, quanto menos eu investir para ter o mesmo resultado, melhor. Investimento do lodo ativado 3,62, investimento do biodigestor 49,92. Está aqui a fórmula, tá? ELR é a carga ambiental. Carga ambiental, quanto menor, melhor. Aqui está a fórmula de novo, nós vamos depois descrevê-las com tranquilidade durante as aulas. A carga ambiental do lodo ativado 3,71, a carga do biodigestor 62. De novo, o lodo ativado melhor, porque teve menor carga ambiental. Depois o ESI. ESI é taxa de sustentabilidade. Está aqui, ó. É o rendimento pelo investimento. Retorno 0,34 e 0,02. Essa sustentabilidade, quanto mais sustentável, melhor. No caso, de novo, aqui foi mais sustentável do que o do biodigestor. NSI é uma taxa de não sustentabilidade. É o contrário, né? Quanto maior, pior. Quanto menor, melhor. 4,28, 10 a 12, 430, 10 a 12. Como 10 a 12 os dois, o menor é 4,28. Então, melhor o lodo ativado. E o último é percentual de renovabilidade, ou seja, quanto de energia renovável eu utilizei. Biodigestor utilizou 1,57, lodo ativado utilizou 21%. Veja que o lodo ativado utilizou muito mais. Então, todos os indicadores são positivos para o lodo ativado, exceto a UEV. Ou seja, eu gastei menos, mas eu, pro caso do biodigestor, né, gastei menos, mas a qualidade do que eu gastei no lodo ativado é melhor, porque eu gastei mais R. Né? E estou utilizando o conceito de renovabilidade do Braga, né? Que diz que tudo aquilo que se renova numa taxa menor de que eu utilizo é renovável. Então isso vai continuar sendo renovável enquanto eu continuar a utilizar menos de que a taxa de renovação dela, de produção novamente. Bom, segundo Brown, que é um dos grandes pesquisadores na área de energia, ele fez em 1998 esse cálculo, os índices da Terra são rendimento 1,44, investimento 2,17, carga ambiental 2,56 e renovabilidade 28, ou seja, tudo aquilo que for acima disso é bom para a Terra, tudo aquilo que for abaixo disso é ruim para a Terra. Eu vou falar assim para você, o meu tempo de alimentação é de 15 minutos. Se eu colocar alguém junto comigo que come em 20 minutos, a minha média aumenta para 17. Se eu colocar alguém que come 10 minutos, minha média cai para 12. Que a média é a soma dos dois, tá certo? Dividido por 2. Então, tudo que eu tiver que for maior que isso aqui prejudica o planeta Terra. Tudo que for menor facilita ou ajuda o planeta Terra. Isso em 1998. Dos índices obtidos na análise de energia realizada por Brown sobre a biosfera terrestre, podemos evidenciar alguns números e isso gera preocupação, porque olha só, eu utilizei 21, aqui foi bom, só que nos outros eu perdi. Então, ou seja, acabou que mostrou que aquele meu sistema não é tão benéfico quanto esperava. Então, ou seja, estamos longe de uma sustentabilidade de desenvolvimento com recursos naturais renováveis. A ciência econômica convencional não consegue valorar adequadamente esses recursos. E citando Brown, a energia é a energia que a biosfera investe para poder produzir bens e serviços. O aumento populacional e a expansão econômica capitalista que nós temos atualmente estão degradando os espaços remanescentes da biodiversidade e colocam em risco a nossa capacidade de suporte dos ecossistemas, podendo verificar ou quantificar esse sempre pelo índice de renovabilidade, que nos últimos 90, né, na última década, no último século, era 90% e caiu para 28%, conforme evidenciado por Brown. Necessitamos então difundir essa metodologia de cálculo e oferecer à população para que essa possa analisar alternativas, e aí sim é onde veio o papel do gestor, né? Analisar alternativas e gerar políticas públicas adequadas para a transição para o desenvolvimento sustentável. Para que isso aconteça, precisamos de mais trabalhos realizados com a metodologia a fim de comprovar sua eficácia. Então a ideia da disciplina é que vocês aprendam a metodologia e possam aplicar
de modo a analisar, verificar alternativas e deixar disponível à população para que eles tenham acesso ao conhecimento. No relatório Nosso Futuro Comum, na década de 80, uma comissão mundial liderada pela primeira-ministra da Noruega, Gro Brundtland, define desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades das gerações atuais, sem comprometer a capacidade que as futuras gerações terem suas próprias necessidades atendidas. Então, a ideia é nós sempre buscarmos esse ideal. Isso é o ideal de uma sustentabilidade. Ou seja, cada vez mais nós temos que ter consciência da necessidade de avaliar impactos ambientais de qualquer atividade, além de procurar formas alternativas, de novo, nosso papel, para desenvolver o nosso sistema com preservação ambiental. As nossas aulas, nós vamos aprender a utilizar a síntese e energia como ferramenta da valoração ambiental e comparação de sistemas, e outros métodos também de valoração ambiental, tá? Acho que eu já comentei com vocês na nossa live, inicial, mas o nosso sistema de avaliação vão ser 2 avaliações sobre conceitos de valoração ambiental e indicadores, e uma final que vai comparar 2 sistemas. Eu vou dar 2 sistemas, vocês vão comparar utilizando todas essas ferramentas aqui, tá? Meu e-mail está aqui, eu não tenho mais esse FS, carlos.silva@ifsudminas.edu.br. Entre em contato se tiverem alguma dúvida para poder esclarecer, e toda terça-feira nós teremos as nossas aulas. Uma semana gravação, outra semana uma explicação. Como essa semana foi uma gravação, na semana que vem nós podemos fazer uma live para tentar explicar um pouco melhor esse conteúdo. Na semana seguinte, novamente, uma gravação, tá ok? Uma boa semana a todos e nos encontramos na próxima terça-feira à noite. Um abraço.